Durante 53 anos, acreditamos que a Apollo já tinha nos mostrado toda a verdade sobre a Lua. A Artemis do Guans demonstrou que não era bem assim. A ideia que herdamos era simples. A Lua era um mundo cinza, seco, silencioso e quase completamente resolvido. Um lugar histórico, sim, mas já classificado na nossa memória. As imagens da Apollo, as transmissões, as fotografias e a forma como o século XX transformou aquelas missões em mito acabaram fixando uma versão muito específica do satélite. Um deserto de poeira. Um horizonte imóvel. Uma relíquia gloriosa do passado. Algo impressionante, mas já visto. Já contado. Já reduzido a uma série de cenas definitivas. Mas essa lua organizada pela memória começou a se romper no instante em que uma tripulação humana voltou a se aproximar. Porque uma coisa é olhar para a lua da Terra, onde ela sempre parece familiar, pequena e até íntima, e outra muito diferente é vê-la crescer pela janela de uma nave depois de 53 anos sem que nenhum ser humano voltasse ao seu entorno. A essa distância, a lua deixa de parecer uma imagem e começa a se comportar como um mundo, não como um símbolo do céu noturno, mas como uma massa imensa, física, brutalmente antiga, com relevos grandes demais para caber dentro da velha ideia de esfera cinza. E essa é a primeira coisa que muda, não o satélite, mas a forma como o olhar humano volta a ser derrotado pela sua escala. O que a tripulação da Artemis Disgondo teria encontrado não foi uma lua diferente em sua matéria. Foi uma lua diferente na percepção. Sob a trajetória da Orion, a superfície deixou de parecer um cenário histórico. As bacias já não eram manchas abstratas. As crateras não pareciam simples marcas sobre um disco branco. As sombras não caíam com suavidade. Elas se abriam como feridas. A luz não iluminava o terreno lunar como faz na Terra. Ela o cortava. Ela o esculpia. Ela o dividia em regiões de brilho violento e regiões de escuridão total. E quanto mais a paisagem se abria sob a nave, mais evidente ficava que a imagem herdada da Apollo tinha deixado de fora algo essencial, a presença real da Lua como um mundo completo. É aí que começa a verdadeira história deste vídeo, não na ideia fácil de que algo sobrenatural foi escondido, mas em algo muito mais sério. Durante meio século, a grandeza da Apollo foi tão enorme que acabou fixando uma versão confortável demais do satélite. Ficamos com a épica, com o módulo, com as botas, com a bandeira, com a poeira, com a façanha. E, sem perceber, reduzimos a Lua a um cenário. Artemis II volta a colocar o cenário acima do mito. E, quando a paisagem se torna protagonista, a Lua deixa de parecer um lugar já compreendido. Ela volta a parecer estranha. Não estranha por ser fantástica. Estranha por ser real demais, imensa demais. A tripulação não teria contemplado apenas uma superfície. Teria visto uma geografia selvagem, uma arquitetura de impactos e sombras que não se deixa resumir em algumas poucas fotos famosas. Dessa trajetória, o satélite já não parecia uma relíquia histórica, mas um corpo ainda capaz de se impor emocionalmente sobre uma mente humana. E só isso já muda completamente a missão. Porque você não está simplesmente voltando a um lugar célebre. Está descobrindo que esse lugar jamais deixou de ser maior do que você. Então surgiu o lado oculto. E foi aí que a Lua deixou de ser apenas um mundo observado para se tornar uma fronteira viva dentro da viagem. Porque o lado oculto não pesa só pela sua forma, pesa pelo que faz. A tripulação se move em direção a uma região que a Terra nunca vê diretamente. Uma região que não faz parte da experiência diária de ninguém no planeta. Uma região que durante décadas viveu no imaginário humano como ausência. E, quando a Orion passou por trás da Lua, essa ausência se tornou física. O sinal com a Terra se perdeu por cerca de 40 minutos. Não por uma falha, não por uma avaria, porque a própria Lua se interpôs entre a tripulação e toda a civilização. Isso muda tudo. Porque, atrás da Lua, a viagem oceânica deixa de ser um simples sobrevoo e se transforma em uma separação total. Durante esse trecho, a Lua já não é apenas aquilo que os astronautas olham pela janela. É também o corpo que os escondeu do resto da espécie. A voz do planeta desaparece. A presença contínua da Terra se apaga. O único que resta é a nave, os companheiros e uma paisagem lunar que se abre sem testemunhas imediatas do outro lado.
Essa experiência devolve ao satélite uma autoridade que a memória confortável havia apagado. A autoridade de impor silêncio, de cortar a voz da humanidade, de fazer uma tripulação sentir que está verdadeiramente atrás de outro mundo. E então chegou uma das imagens mais poderosas de toda a missão, o Earthsat. Ver a Terra desaparecer atrás do horizonte lunar não é apenas uma cena bela, é uma correção brutal da nossa intuição. Da Terra, toda a nossa experiência do céu é organizada com nós no centro. É a Lua que nasce, é a Lua que se põe, é a Lua que cruza a nossa noite. Mas do entorno lunar, a lógica muda completamente. A Terra começa a afundar atrás do horizonte de outro mundo. O planeta inteiro, com todos os seus oceanos, seus continentes, sua história, seu ruído, sua vida e sua memória, desaparece visualmente atrás de uma linha de rocha cinza. E esse simples fato reorganiza a escala emocional do cosmos. A Terra deixa de parecer absoluta, a Lua deixa de parecer secundária. Essa inversão é tão poderosa porque não é apenas visual. É quase filosófica. De repente, o centro de toda a história humana pode ser ocultado por outro corpo celeste. Tudo o que nos parecia imenso se torna pequeno. Tudo o que parecia fixo se torna relativo. E o mundo que de casa parecia um acompanhante silencioso ganha tamanho, peso e domínio. A Lua começa a mandar na cena, a impor o ritmo visual da viagem. A lembrar que longe da Terra, a hierarquia do universo próximo muda. Isso não é uma teoria, é uma experiência humana direta, e justamente por isso tem tanta força. Mas a missão não parou aí. Depois do blackout, a Orion viveu um eclipse solar que durou cerca de 57 minutos. A tripulação usou os óculos especiais até que o Sol ficou totalmente coberto, e então pôde observar a coroa solar se estendendo ao redor do disco escuro. Esse momento, contemplado do espaço lunar, não se parece com a ideia terrestre de um eclipse. Não há atmosfera, não há multidão olhando para o céu, não há paisagem terrestre compartilhando o fenômeno. Há outra coisa: silêncio, escala e geometria pura. A Lua deixa de ser um simples cenário e se torna uma peça central de um alinhamento cósmico gigantesco. Ela já é apenas o mundo que você sobrevoa. É o corpo que organiza aquilo que você vê. E como se isso não bastasse, surgiu outro detalhe ainda mais inquietante. Durante esse trecho, a tripulação pôde observar impact flashes, clarões produzidos por meteoroides atingindo a parte escura da superfície lunar. Esse detalhe é crucial porque destrói outra comodidade herdada: a ideia de uma lua estática, quase museológica, parada para sempre dentro da nossa memória. O que esses clarões devolvem é outro tipo de presença. A Lua continua sendo atingida, continua fazendo parte ativa da história física do sistema solar, continua recebendo violência, continua acumulando cicatrizes, continua acontecendo. Isso a torna mais viva na percepção, embora continue sendo um mundo biologicamente morto. Um mundo que ainda pode ser ferido não parece totalmente imóvel, recupera a atualidade, recupera a tensão. Recupera uma espécie de imediatismo que não existe na velha imagem do satélite como relíquia histórica. A Lua deixa de parecer um cenário congelado na época da Apollo e volta a ser sentida como um corpo real, exposto, vulnerável ao ambiente espacial ao seu redor. E isso, somado ao Earthsat, ao blackout, ao eclipse, a amplitude do relevo e a violência das sombras, vai construindo a mesma conclusão repetidamente. Nós não conhecíamos a Lua tão bem quanto acreditávamos. O que a Artemis Guizzo coloca em crise não é a Apollo, mas a nossa forma de lembrar da Apollo. Porque a Apollo não mentiu. Não escondeu a existência da Lua. O que aconteceu é mais humano e mais profundo. Transformamos aquela experiência em uma simplificação. Pegamos um primeiro encontro heróico e o tratamos como se fosse definitivo. Pegamos uma imagem poderosíssima e a transformamos em encerramento. Pegamos um mundo imenso e o resumimos depressa demais. A Artemis II desfaz essa redução não com fantasia, mas com presença, devolvendo os seres humanos ao entorno lunar e obrigando-os a olhar outra vez. Aí está o verdadeiro desconforto deste vídeo. Não em insinuar segredos inconfessáveis sem sentido, mas em nos fazer admitir que talvez tenhamos confundido familiaridade com compreensão. A Lua se tornou familiar porque sempre esteve ali. Porque a víamos todas as noites.
porque a arquivamos dentro do grande álbum visual do século XX. Mas familiar não significa compreendida. A Artemis II teria vindo lembrar isso da forma mais contundente possível. Bastou voltar. Bastou contemplá-la de outra trajetória. Bastou deixar que uma tripulação humana voltasse a sentir sua escala real. E no instante em que isso aconteceu, a velha lua desapareceu. Ficou para trás a esfera cinza e já resolvida da memória popular. Em seu lugar surgiu outra coisa. Um mundo imenso, visualmente brutal, emocionalmente desconcertante e muito menos encerrado do que tínhamos nos permitido acreditar. Esse pode ser o verdadeiro achado de toda a missão. Não que a Lua tenha mudado, mas que a nossa segurança sobre ela era muito mais frágil do que imaginávamos. O mais inquietante de tudo é que a Artemis II não precisou encontrar nada impossível para mudar a imagem da Lua. Bastou voltar a olhá-la de perto. Durante tempo demais nos acostumamos a pensar nela como se já estivesse encerrada, como se a Apolo a tivesse transformado em um mundo completamente arquivado. Um lugar importante, sim, mas já explicado. Uma esfera cinza fixada para sempre na memória humana. E foi exatamente isso que começou a se romper quando a tripulação voltou a se aproximar. À medida que a Orion avançava, a Lua deixava de parecer o velho símbolo do céu noturno e começava a se impor como uma presença real, não como uma foto, não como uma relíquia histórica. Como um mundo inteiro, grande demais para ser reduzido à ideia simples que havíamos herdado. As superfícies já não pareciam planas. Os contrastes deixavam de parecer suave. As sombras não caíam com delicadeza, mas com uma dureza quase violenta. A luz não parecia iluminar a lua, parecia esculpi-la. E quanto mais a paisagem se abria sob a nave, mais evidente ficava que a versão mental que conservávamos do satélite era pequena demais para conter o que ele realmente era. É isso que torna essa história tão poderosa. A Lua não mudou, mudou a nossa forma de vê-la. Durante meio século, vivemos com uma Lua organizada pela memória. A grande façanha da Apolo, as imagens icônicas, a poeira, as pegadas, a bandeira, o módulo lunar, o relato heróico. Tudo isso era verdade, mas também tinha deixado de fora algo essencial. Tinha deixado de fora a Lua como experiência total, como corpo imenso, como geografia selvagem. Como um lugar que não apenas podia ser visitado, mas que também era capaz de ultrapassar emocionalmente quem o contemplasse. A Artemis II devolveu exatamente isso. Não uma lua nova na sua matéria, mas uma lua nova na percepção humana. Quanto mais o sobrevoo avançava, mais difícil ficava sustentar a velha ideia de uma superfície uniforme e silenciosa. Sob a nave aparecia outra coisa. Bacias inteiras se estendendo como feridas antigas, crateras com bordas afiadas e sombras profundas. Relevos tão amplos que o olhar já não conseguia organizá-los como simples detalhes. A Lua começava a parecer aquilo que sempre foi, um mundo brutalmente antigo, golpeado durante bilhões de anos e ainda intacto em suas cicatrizes, porque não existe nada ali que a suavize. Não há água. Não há vento. Não há atmosfera. Apenas rocha, luz e escuridão absoluta. E então chegou o lado oculto. Esse foi o momento em que a Lua deixou de ser um destino e se tornou uma fronteira real. Porque uma coisa é contemplar um mundo sob a nave, por mais estranho que ele pareça, e outra muito diferente é deixar que esse mesmo mundo corte você da Terra. A tripulação não entrou apenas em outra região da paisagem lunar, entrou em outra região psicológica da viagem. A comunicação desapareceu, a voz do planeta se apagou. O que até aquele momento ainda era uma missão acompanhada pela presença contínua da Terra se transformou em algo muito mais nu. Orion, a rocha lunar, o silêncio e nada mais. Esse blackout muda tudo porque torna física uma ideia que de fora parece apenas técnica. Atrás da Lua, você não está simplesmente incomunicável, você está oculto. É a própria Lua que esconde você do resto da humanidade. Durante esses minutos, ela já não é apenas o objeto que você contempla pela janela. É o corpo gigantesco que apagou todo o sinal do mundo ao qual você pertence. E aí a Lua recupera algo que a memória confortável tinha apagado: poder. O poder de se impor, de se interpor. De fazer uma tripulação sentir que por um trecho já não está apenas longe de casa, mas realmente atrás de outro mundo. Mas a viagem não parou aí.
O que veio depois continuou empurrando a percepção ainda mais longe. Ver a Terra desaparecer atrás do horizonte lunar não é apenas uma imagem bonita, é um abalo interior. Estamos tão acostumados a pensar na Terra como o centro absoluto de toda experiência que custa aceitar o que significa vê-la afundar atrás da linha escura de outro corpo celeste. Do nosso mundo, é a Lua que cruza o céu. No entorno lunar, de repente, a lógica se inverte. É a Terra que se põe. É o planeta inteiro que pode ficar escondido atrás da borda cinza de outro mundo. Toda a civilização, toda a história, tudo o que é humano desaparecendo visualmente atrás de um horizonte que não é o nosso. Isso não muda apenas a imagem do satélite. Muda a posição emocional da Terra. Ela se torna vulnerável, ela se torna pequena, é arrancada do papel de cenário total e se transforma em uma presença distante que também pode desaparecer. Esse momento sozinho já bastaria para romper meio século de familiaridade, porque demonstra que a Lua nunca foi um fundo passivo do drama humano. Ela é grande o suficiente, densa o suficiente e real o suficiente para reorganizar a hierarquia visual do cosmos na mente de quem a circunda. E depois vem o eclipse. Visto do entorno lunar, ele deixa de ser simplesmente um fenômeno astronômico impressionante e se transforma em uma cena quase impossível de sustentar com naturalidade. O disco escuro, a coroa se estendendo ao redor, a sensação de estar contemplando uma mecânica gigantesca a partir de uma paisagem que por si só já é avassaladora. Aí a Lua deixa de parecer um objeto visitado por humanos no passado e se transforma em um ator central de um alinhamento cósmico que volta a colocá-la no centro da experiência. Já não é o lugar onde uma façanha aconteceu, é o corpo que organiza aquilo que você está vendo. E como se isso não bastasse, vieram também os sinais de que a Lua não está parada no sentido emocional em que a imaginávamos. Os clarões de impacto, se a tripulação pôde vê-los ou registrá-los, devolveram ao satélite um tipo muito particular de vida física. Não biológica, claro, mas histórica. A Lua continua recebendo golpes. Continua fazendo parte ativa de um sistema em que as colisões continuam. Continua sendo atingida. Continua acumulando cicatrizes novas sobre as antigas. De repente, ela deixa de parecer uma relíquia congelada no tempo e volta a ser sentida como algo exposto, aberto, vulnerável à violência do espaço. Isso a afasta ainda mais da versão resumida que havíamos conservado. O que a Artemis II teria revelado não é que a Apolo mentiu para nós, é algo mais sutil e mais profundo. Que nós transformamos aquela primeira experiência em uma simplificação. Que a grandeza da Apolo foi tão imensa que acabou fixando uma imagem da Lua excessivamente organizada, excessivamente estável, excessivamente encerrada. A primeira vez foi tão poderosa que pareceu definitiva. E o problema das coisas definitivas é que deixam de parecer misteriosas, mesmo quando continuam sendo. É por isso que essa missão importa tanto. Porque ela reabriu o mistério sem precisar inventá-lo. Bastou devolver olhos humanos ao entorno lunar. Bastou deixar que uma tripulação visse outra vez a amplitude da paisagem, a dureza do lado oculto, o desaparecimento da Terra, o eclipse e a violência muda dos impactos. Bastou que o satélite voltasse a ter presença em vez de arquivo. E, quando isso aconteceu, a velha imagem da Lua como um mundo já compreendido começou a se quebrar sozinha. No fim, o que fica não é a ideia de uma conspiração nem a promessa fácil de um segredo proibido. Fica algo muito mais sério. A suspeita de que talvez nunca tenhamos olhado para a Lua com profundidade suficiente depois da Apolo. De que confundimos algumas imagens imortais com a totalidade de uma experiência. De que tomamos familiaridade por conhecimento. A Artemis II teria vindo para nos lembrar de que não são a mesma coisa. E essa pode ser a verdade mais incômoda de todas. Que a Lua nunca deixou de ser estranha. Fomos nós que deixamos de sentir sua estranheza.